Eu caminhei sem ver o céu, sem direção, sem saber porquê. Mesmo perto da verdade, meu coração não conseguia crer. Louvor a Deus, para sempre, amém. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIM Cia Católica, e te convido para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e junto vamos trilhar esse caminho, meditando a palavra do Senhor a cada dia. Hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor, João capítulo 5, versículo do 1 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, o anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era o sábado, por isso os judeus disseram ao Senhor que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhes perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos leva a Jerusalém, junto à piscina chamada Betesda. Ali havia muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, dentre outros. Entre eles estava um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos no sofrimento, na espera, na esperança quase apagada. E é justamente ali que Jesus passa. A primeira coisa que chama a atenção neste evangelho é que Jesus vê aquele homem no meio de tantos doentes. Cristo fixa o olhar nele. Isso revela uma verdade muito importante, muito profunda da fé cristã. Deus conhece pessoalmente cada sofrimento humano, cada sofrimento nosso. Nada da nossa dor passa despercebido pelo Senhor Jesus. Então o mestre de Nazaré faz uma pergunta, aparentemente estranha até. Queres ficar curado? Não era comum ouvir isso na época. Parece muito óbvio, mas a verdade é que uma pergunta espiritual aqui foi proferida. Muitas vezes nos acostumamos com nossas feridas, com nossos pecados, com nossas situações da vida, até uma certa acomodação. Às vezes até nos acomodamos e ficamos estagnados sem procurar ajuda, por julgar que aquilo ali é o normal para a nossa vida. Por isso Jesus pergunta:
Você realmente quer mudar? Quando se faz a pergunta, queres ficar curado? A pergunta ela pode ser transliterada. Você realmente quer mudar? O homem responde, Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina. Ele vive uma realidade de abandono. É a situação desta pessoa. Não tem quem o ajude. Este detalhe revela uma dimensão muito atualizada do nosso tempo. Quantas pessoas vivem hoje também abandonadas espiritualmente, sem alguém que as conduza para Deus? Eu lembro aqui de uma passagem que me marcou muito a minha juventude, no livro do Atos dos Apóstolos. Quando um discípulo é indagado, aliás, faz uma pergunta para o eunuco. Você entende o que você está lendo? O eunuco responde, como posso entender que ninguém me explica? E aqui Filipe, lá no relato do Atos dos Apóstolos, vai explicando as escrituras, enquanto vão caminhando na carruagem, andando na carruagem. Essa leitura me marcou tanto na minha juventude, até hoje, sempre que eu vejo uma passagem parecida, ela vem à minha mente. Mas então acontece algo extraordinário. Jesus não o coloca na água, ele faz algo muito superior. Ele simplesmente diz, levanta-te, pega a tua cama e anda. E imediatamente o homem fica curado. Aqui aparece uma grande verdade da fé católica. A palavra de Cristo ela tem poder. Ela tem um poder criador. Assim como Deus criou o mundo pela palavra, Jesus recria aquele homem pela mesma autoridade divina. É um sinal de que ele é o Filho de Deus, Senhor da vida, Senhor da história e Senhor da criação. O Evangelho continua nos dizendo que isso acontece no dia de sábado, e por causa disso começaram as perseguições a Jesus. Os fariseus se preocupam mais com a regra do que com o milagre, mais com a lei interpretada de forma rígida do que com a vida que foi restaurada. A igreja sempre ensinou à luz do Evangelho que a lei de Deus existe para conduzir a vida, não para esmagar o homem. Como lembra o ensinamento constante da tradição cristã, a misericórdia revela o verdadeiro coração da lei divina. Mas um ponto muito marcante deste evangelho também aparece. Quando Jesus encontra novamente aquele homem no templo, ele diz, olha que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Aqui está uma grande lição espiritual que a gente precisa estar bastante atentos. Jesus mostra que existe algo pior que a doença física, que é, na realidade, o pecado. A doença paralisa o corpo, o pecado, porém, paralisa a alma. Ele é muito mais profundo, ele é muito mais devastador. Leva a uma realidade infinitamente pior, que pode levar à condenação eterna. Por isso, Cristo não quer apenas curar o corpo daquele homem, mas salvar a sua alma. E esse desejo ardente do coração sacratíssimo de Jesus é o desejo para cada homem e para cada mulher, salvar a todos. No Evangelho, aponta também claramente a missão da igreja e para os sacramentos, especialmente o sacramento da reconciliação. Assim como aquele paralítico foi levantado por Cristo, também o pecador é levantado quando recebe o perdão de Deus. Santo ensinamento da fé. Cristo continua dizendo hoje a cada um de nós, levanta-te do teu pecado, eu te dei os sacramentos. Levanta-te da desesperança, eu te dei a esperança da ressurreição. Levanta-te da vida espiritual paralisada, eu te dei todas as condições, todos os sacramentos, os meus filhos, os pastores, para te ajudar a andar na fé, na esperança e na caridade.
Talvez alguns de nós possamos carregar a nossa maca, uma culpa antiga, um vício, uma ferida espiritual, uma vida afastada de Deus. Mas quando encontramos Cristo de verdade, não precisamos mais permanecer deitados na nossa miséria. E Ele nos dá força para caminhar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos deixa 3 chamados concretos. Primeiro, reconhecer que Jesus vê nossa dor e se aproxima de nós de forma muito profunda, mais do que a nós mesmos. Segundo, desejar verdadeiramente a cura espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, alimente sempre esse pensamento, independentemente da dor e do sofrimento que possamos carregar. Verdadeiramente deseje a cura espiritual e peça esta cura espiritual. E peça ao Senhor, ao Espírito Santo. E terceiro, levantar-nos do pecado e caminhar numa vida nova, a conversão. E aqui, gente, é um processo que a gente precisa caminhar com os olhos abertos. Porque quem caminha com os olhos abertos, logo que vê a verdade, abraça aquela verdade. Isso aconteceu com muitos e também comigo. E eu, muito da igreja, ministro da palavra, coordenador de pastoral, de movimento, fazia tanta coisa, mas a vida no íntimo, no interior, era tão distorcida, sem conhecer a doutrina, sem conhecer a verdadeira igreja, a gente conhecia o que as pessoas relatavam, comentavam, às vezes criticavam, mas a gente não conhece verdadeiramente a igreja. Quando a gente vai conhecendo a doutrina, adentrando mais na Santa Igreja Católica, conhecendo melhor Jesus Cristo, os anjos, os santos, a gente vai se dando conta que muitas realidades que eram normais na nossa vida, elas precisam ser eliminadas. E eu, depois de muito tempo de caminhada, descobri que a masturbação era um pecado. Cortei. Descobri tantas outras coisas, fomos cortando. E a gente vai se ajudando. Eu, como sou casado, a Márcia sempre me ajudou em todas as questões que a gente descobriu, lendo o catecismo, lendo a doutrina, né, sendo orientado por nossos diretores espirituais. Logo que a gente descobria algo que não era conveniente a um bom católico, a um bom cristão, a gente ia cortando, ia podando. E ainda hoje a gente vai cortando, a gente vai podando, porque a vida é sempre um caminhar, é sempre um ensinamento. Tem pessoas que a gente precisa se afastar. Tem pessoas que a gente precisa se aproximar. Tudo para que a gente fuja do pecado, para que a gente cresça na graça e no amor de Deus. E que, curados pela graça de Deus, possamos caminhar na fidelidade rumo à vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, que neste dia o Senhor nos ajude, dia dedicado à Sagrada Face, que nós nos confrontemos com a face misericordiosa de Jesus e, dialogando com Ele, a gente peça esta graça de crescer, de fugir do pecado e de amar mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Ouvi teus passos se aproximar, no meio da poeira e da dor. Quando chamaste pelo meu nome, algo em mim despertou, mesmo sem ver. Eu te reconheci.